Boa noite, amigos e amigas do canal Turquia e eu. Tudo bem com vocês? Como sempre, agora é mais ou menos esse horário que dá para eu fazer minhas lives. Aí, porque é o meu horário de intervalo do trabalho. Como alguns já sabem, eu falei na live anterior. Como eu falei na live anterior, que eu comecei a trabalhar, né, essa semana. E o horário de intervalo é conforme. Não é um horário fixo, né? Até porque depende do movimento da farmácia. Então, quando o movimento tá fraco, daí às vezes eu saio mais cedo. E hoje, como o movimento estava bem corrido, bastante pessoas para atender, daí no caso atrasou e eu saí às 7, daí eu tenho 1h10 de intervalo, é onde eu aproveito para vir caminhar um pouco, fazer um pouco de exercício. Aqui eu estou próximo do meu local de trabalho. Geralmente o comércio, como eu já falei aqui em Criciúma, o comércio ele praticamente às 18 horas fecha tudo. Ó, praticamente tudo fechado. Fecha tudo por quê? Porque é uma coisa que eles zelam, que eu já falei aqui em outros vídeos, que eles zelam pela questão de qualidade de vida, né? Então, durante a semana, lógico, não são todos. Por exemplo, o shopping fica aberto, o mercado fica aberto, o posto de gasolina fica aberto, farmácia também. Mas assim, o que não é de prioridade, né? Tipo, é essencial. Daí eles fecham, né? Com loja de roupa. 18 horas, eles abaixam as portas e não querem nem saber se tem cliente na porta. Eles abaixam, fecham. No sábado, eles trabalham. Tem o primeiro sábado do mês que eles trabalham até as 5h30. No outro sábado, eles não trabalham, nem todos abrem. E os que abrem até meio-dia, né? E domingo não se abre o comércio nas ruas. Só em shopping que você encontra as lojas abertas. E geralmente também não são todas. Mas é a praça de alimentação. O que mais? Seja bem-vindo. Tem 2 pessoas aí online. Estamos aproveitando para bater um papo rápido, porque daqui a mais ou menos meia hora eu tenho que retornar ao trabalho, né? Você trabalha no quê, Cláudia? Na verdade, eu estou trabalhando numa farmácia como atendente de farmácia, ou seja, eu faço todo aquele processo de atendimento ao cliente, de pegar receita médica, né, separar a medicação para ele, fazer todo o cadastro da receita, porque, por exemplo, receita que é controlada, tipo antibiótico, ou remédio que realmente é controlado, tem todo um processo. Então a gente tem que pegar, cadastrar o cliente, cadastrar a receita, tem que baixar o número do lote do produto, né, do remédio que está saindo. Ou seja, é um processo bem complicado. A gente acha que é só ir na farmácia, pegar a receita, entregar, ele entregar o remédio e deu. Não, tem todo um controle, justamente até por parte da vigilância sanitária, né? Justamente o nome já diz, né? Remédio, receita com controle. Ou seja, significa que tem uma quantidade exata que o médico solicita, né, na receita. E por isso que fala controle. É controlado pela Anvisa também, né? E que mais? Aí, recebimento de pagamento de remédio. Onde você mora? Boa noite, Heitor. Eu moro aqui em Criciúma, sul de Santa Catarina, sul do Brasil. Você está falando aí de qual cidade? Que mais? Então, assim, todo o atendimento de farmácia, a parte
de cosmético, né? Porque a gente sabe que farmácia hoje tem de tudo um pouco. Então, todo esse processo é a gente que faz, né? Desde o atendimento ao cliente do início até a finalização. Eu não tenho experiência nenhuma, na verdade eu comecei a trabalhar essa semana sem experiência, né? Que graças a Deus, pelo menos eles dão oportunidade. E aí é onde eu estou aprendendo aos poucos todo o trabalho, né? Daí estou no período de experiência de 30 dias. Depois a empresa chama, né? Porque é para uma empresa terceirizada. Depois que passar do período de experiência, aí passa efetivo pela empresa mesmo, né? Então, assim, fica aqui no centro de Criciúma, um pouco distante, né? Eu dependo de ônibus para vir e para voltar. O meu horário de saída é às 11 horas, 11h10, na verdade, é o horário que bate o ponto. Daí até eu chegar ou no ponto mais próximo daqui, ou então lá no terminal de ônibus, demora um tempo, né? E é o último ônibus que eu pego. Então eu chego em casa, gente, sem mentira nenhuma, eu estou chegando em casa por volta de meia-noite, né? Com exceção de ontem, que eu tive que correr um pouco. O meu marido, né, fica me esperando, então assim, entro às 2h40, então é bem complicadinho, né? E trabalha de domingo a domingo, porém é uma escala de 6x1. Ah, eu moro no Pantanal. Ah, seja bem-vindo, amigo. A escala 6x1, trabalha 6 e folga 1, né? Aí geralmente assim, trabalha um domingo, folga no outro. Trabalha outro domingo, folga no outro. Então você tem 2 folgas no fim de semana, no domingo, que é estabelecido, 2 folgas no mês, né? No domingo. E tem mais um dia fixo, que aí no caso a minha gerente ainda vai ver que dia que ela vai fixar o meu descanso, né? Mas a princípio, parece que ela falou aí que acha que esse domingo vai me dar folga, né? Aí já emenda tudo, porque na feira é minha folga. E torcendo para que dê certo, né? Mas sempre com Deus no controle, como eu já compartilhei na live anterior, sempre colocando na frente, colocando Deus na frente. Sempre colocando Deus na frente de tudo. Se é Ele que abre, é Ele que fecha. Então, descansando, tendo paciência, tendo paz, saber que nada foge do controle dele, tudo quem faz é Ele. Então, a minha parte eu estou fazendo e a parte dele é Ele que vai fazer. E é isso, galera. Eu não vou estar prolongando muito as minhas lives, justamente pelo fato do tempo ser curto, né? E durante o dia, por exemplo, eu saio de casa por volta de, no máximo, agora que eu pego o ônibus próximo de casa, eu saio no máximo 2 horas, né? Para não chegar atrasada, eu não gosto de chegar atrasada no trabalho. E então o ponto de ônibus é perto de onde eu moro, daí eu tenho que sair um pouquinho mais cedo para contabilizar o tempo que eu gasto da minha casa até o ponto e depois do ponto que eu desço aqui até a empresa, que no máximo eu acho que eu gasto uns 10 a 15 minutos, dependendo aí da rapidez que eu ando, né? Que é justamente para eu chegar, eu entro às 2h40, então eu procuro sempre sair um pouco mais cedo de casa, até porque a gente... Se bem que trânsito não, porque o ônibus ele tem a linha dele, né? Ele tem o corredor dele, então não tem trânsito. Mas para evitar também de imprevistos, né? Ainda mais no período de experiência, a gente sabe que a empresa não vai levar em consideração qualquer desculpa que você der, né? Tipo, me atrasei porque tal coisa aconteceu. Não, sai mais cedo de casa, né? Então, nesse sentido aí, eu gosto de preservar, porque ainda mais hoje que tá difícil, né? Então a gente tem que procurar fazer as coisas certinho, que nem agora ali na própria farmácia, na hora de pegar a receita, que é receita dupla, né? São 2 folhas. Na hora que eu peguei, meu marido tá me ligando, ó. Ligação de voz recebida. E no caso eu vi depois as minhas colegas de trabalho comentando, né, querendo saber quem foi que entregou a receita errada, a via errada. Daí eu fui assumir, entendeu? Eu falei assim, não, fui eu. Na hora era folha dupla, na hora de destacar, ao invés de dar a primeira
ao invés de dar a segunda para a cliente, eu acabei entregando a primeira, mas fui eu que fiz errado. Então eu acho assim que isso são coisas que é muito importante a gente precisa manter essa honestidade, né? Independente, eu costumo muito falar para as pessoas, o fato de você ser honesto não quer dizer que você só tem que ser honesto quando você está na frente de alguém, porque aí você quer aparecer, né? Você quer se exibir. E esse não é o verdadeiro caráter, isso não é na verdadeira honestidade, porque é só, tipo assim, para aplaudir, nossa, que pessoa. Não. O verdadeiro caráter é quando você está sozinho, que ninguém está te vendo, para ver se você realmente está fazendo a coisa certa da forma certa, independente de qualquer coisa, se está ou não te vendo. Então isso para mim é o mais importante. E mesmo que a pessoa não viu, fez a coisa errada, você ir lá e assumir, entendeu? A responsabilidade. Por quê? Porque aí fica chato quando a pessoa sabe que, tipo assim, uma vai falar, não fui eu. A outra vai falar, também não fui eu. Daí vão deduzir o quê? Bom, se não foi eu e não foi você, então quem foi? Aí é muito mais feio eu não ter que assumir o meu erro de falar assim, não, fui eu que errei, fui eu que fiz errado. Então, assim, é mais nobre a gente realmente reconhecer os nossos erros. Né? Então, isso eu acho que caráter a gente tem ou não tem, né? E eu acho também a empresa valoriza muito mais, né? Justamente a pessoa, tipo, aquela que não, olha, eu fiz errado, eu tô errado, entendeu? Do que simplesmente tentar ali transparecer uma coisa que na verdade não é. Bom, aqui, gente, ó, é o centro, né? Para vocês verem que é só o carro mesmo. E ali tem, acho que é pela decoração criativa. Agora eu não sei. A loja de material. Daí ali. Vamos ver aqui. O que tem por aqui? Ali, aqui é onde a gente resolve qualquer problema trabalhista. E também é onde tira o título de eleitor, né? Mas agora eu estou a caminho do meu trabalho, porque faltam 15 minutos para eu retornar do intervalo. E eu gosto de chegar assim um pouquinho mais cedo também para ficar lá na cozinha, sentado um pouco, para acalmar a mente, né? Aproveito também para falar um pouco com o Papai do Céu, que eu gosto de conversar com Deus, independente de qualquer lugar que eu esteja. Então eu sempre gosto de bater aquele papo cabeça com Deus, colocar as minhas coisas tudo diante dele, porque eu tenho certeza que é ele que vai resolver, né? O que cabe a mim, eu faço, mas o que é impossível para mim, só ele faz. Então eu levo tudo isso para ele. E é isso, galera. Eu espero que, se você ainda não é inscrito aqui no canal, tem bastante vídeo aí desde a época da Turquia, né? Que faz 5 anos, morei 5 anos na Turquia, então tem bastante história, tem bastante coisa legal para vocês assistirem. Daí quando vocês assistirem, não esqueça de dar o like. Se você também ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, participa nos comentários, né? E sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Cláudia e vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e fui! E para quem não entende português, né, que tem umas pessoas que são de outros países, não se preocupa, porque o YouTube, depois de um tempo, ele coloca a legenda em qualquer idioma, ou turco, inglês, espanhol. Eu sempre estou fazendo ali as modificações, então eu coloco as legendas. Só que aí demora um dia para o YouTube processar tudo aquilo que eu falei em português, né? Para depois ele fazer a tradução para outros idiomas. Então, vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. Fique com Deus e até mais. Fui!